Olá pessoal, eu sou a professora Meiriane, professora de Biologia e Ciências, e esse é mais um vídeo do canal Estuda que Vale. Essa é a segunda parte do tema sobre compostos iônicos. Hoje a gente vai comentar as questões da ETEC que falam sobre esse tema. Vamos lá? Essa é a questão 8, que foi aplicada lá no vestibulinho de 2019 no segundo semestre. Então vamos fazer a leitura da questão. Uma das rotas da produção do óxido de propileno leva à formação do subproduto cloreto de cálcio, um composto iônico em que seus íons Ca+2 e cloro-1 se encontram dissolvidos em água, como descrito na questão 7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula desse composto. Bom, essa daí é bem fácil, né, gente? Então, a gente tem aqui o cátion e o ânion. Então, nós temos já a carga, então é só escorregar aqui, ó, levar para o ladinho o 2 e o 1 para cá. Então, o cálcio aqui vai ficar com 1, o 1 do cloro aqui. Então, quando é 1, a gente não representa, né? A gente não escreve. E o cloro vai ficar com 2 aqui. Então, vai ficar CaCl2, que é a alternativa A. E agora a questão 12 do primeiro semestre de 2020. Vamos fazer a leitura. Os íons de lítio usados em baterias são provenientes de compostos iônicos. Um exemplo de composto iônico é o sal cloreto de sódio, no qual átomos de sódio se ligam a átomos de cloro por meio de ligação iônica, na razão de 1 para 1, como todos os cloretos de metais alcalinos. Sabendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a átomos de cloro formando o composto cloreto de lítio, representado corretamente por... Pessoal, aqui ele dá uma razão de 1 para 1. Isso significa que é um átomo de lítio para 1 de cloro. E a alternativa correta, então, é a E, ó. Porque não tem nenhum numerinho aqui e nem nenhum numerinho aqui. Então, significa que é 1 e 1, tá? E o que significa esses números aqui, né, embaixo? Eles significam a quantidade de átomos. Por exemplo, aqui na outra alternativa, que são 2 lítios e 1 cloro, né? Então, esse numerinho 2 aqui, ele indica a quantidade de átomos de lítio. E aqui, quando não tem nada, a gente já sabe que é 1, né? Então, aqui, por exemplo, são 2 lítios e 2 cloros. Aqui é 1 cloro e 2 lítios. Então, aqui, como a questão ele traz a razão de 1 para 1, então a gente já sabe que é 1 lítio para 1 cloro. Agora, a gente vai ver um conjunto de questões que foram aplicadas no primeiro semestre de 2019. Ele tem essa imagem aqui, né, com alguns cátions e alguns ânions, e depois algumas perguntas sobre essa imagem. Uma informação importante para vocês responderem essa questão sobre compostos iônicos é que quando a gente vai representar a fórmula do composto, sempre os cátions vêm antes dos ânions. Então, por exemplo, quando vocês ficarem na dúvida qual é o cátion, qual é o ânion, é só ver o que vem na frente, porque sempre o que vem na frente vão ser os cátions. Então, como, por exemplo, aqui, ó, o lítio e o nitrato. O lítio vem na frente, ele é o cátion. O sódio e o nitrato. Então, o sódio vem na frente, ele é o cátion, tá? Então, a fórmula química sempre vai ser representada com o cátion na frente do ânion. Já a nomenclatura é o inverso, é o contrário. O ânion, ele é representado antes do cátion, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o lítio é o cátion e o nitrato, o ânion. Só que a nomenclatura é nitrato de lítio, então o ânion vem antes. Aqui, nitrato de sódio, então o nitrato, que é o ânion, vem antes aqui na nomenclatura. Aqui, por exemplo, fosfato de cálcio, o fosfato aqui, que é o ânion, ele vem antes na nomenclatura, ó. Agora sim, vamos fazer a leitura da questão 29. Sabendo que os compostos devem apresentar a neutralidade de cargas, o aluno do 9º ano do ensino fundamental está usando as peças do quebra-cabeça para descobrir as fórmulas de algumas substâncias químicas. Quando ele unir as peças que apresentam os íons K+, e NO3-, estará representando um composto. Ali a gente já consegue salvar 2 alternativas e eliminar as outras 3. Né? Porque a gente já sabe que esse composto ele é iônico, porque ele apresenta os íons, né? Que é só ver aqui as cargas nos elementos aqui. Bom, então,
ele é um composto iônico, então só a A e a B tá dizendo que ele é iônico. Denominado nitrato de potássio, ou denominado potássico de nitrogênio. Bom, então o que vem primeiro aqui? O cátion na fórmula, mas o que é nomeado antes? Esse composto aqui. Então, vamos ver o nome dele aqui nas peças. Ah lá, nitrato é o nome dele. Então, ele é nomeado como nitrato de potássio. Então, vamos lá. É a alternativa A, iônico denominado nitrato de potássio. Agora, a questão 30. Unindo as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, o aluno pode concluir corretamente que o cloreto de bário apresenta a fórmula. Vamos dar uma olhada aqui no cloreto e no bário, tá? Então, a gente sabe que o que vem primeiro é o bário, né? Porque a nomenclatura aqui ele tá inversa. Então, o bário vem primeiro. Então, o bário é representado ali, ó, por Ba. Então, a gente já consegue eliminar aqui a C e a D, que tá colocando o cloro aqui antes. E depois, o cloreto. O cloreto aqui é representado apenas pelo cloro aqui, pelo Cl. Porém, pessoal, aí que vem a questão. O cloreto, ele tá com uma carga de -1. Mas o bário, ele tá com a carga de +2. Então, lembra que a gente faz? A gente escorrega de um para o outro. Então, o 2 vai para o cloro e o 1 vai para o bário. Então, vai ficar a fórmula Ba1Cl2, tá? Então, a alternativa correta é a B. Agora, vamos fazer a questão 31, que ela pede para ler o trecho de um poema, mas o que importa pra gente é o que tá na segunda linha. Ó, que ela fala assim: na segunda linha, a autora faz referência a um tempero muito utilizado em nossas cozinhas, ó, e uma pitada de sal. Então, ela está falando aqui do sal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os números das peças do quebra-cabeça que representam a fórmula do principal componente desse grupo. Lembra que eu falei que o sal de cozinha ele é muito cobrado aí nas provas? Bom, então aqui eu tenho os números aqui, ó, números das peças. E é isso que ele tá trazendo aqui nas alternativas. Então, eu preciso saber qual que é o cátion e qual que é o ânion do sal de cozinha. E aí, essa fórmula, a questão ela não traz, né? Você que já precisa saber, que é o NaCl, tá? Então, o Na é o cátion, a peça 3, e o Cl é o ânion, que é a peça 4. Então, a alternativa correta é o 3, 4. Aqui, a alternativa correta é a E. É isso aí, pessoal! E agora, estão craques na química? Bom, não esqueçam de ir lá no site da ETEC, olhar as provas anteriores e ir praticando. Tchau, tchau!